Capítulo 2 de Apocalipse. Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse, agora tratando sobre o capítulo 2. Esse capítulo 2 começa com as cartas enviadas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Como nós dissemos no estudo passado, são as 7 igrejas da Ásia Menor. São 7 cartas enviadas para 7 igrejas. Então nós vamos ver agora a primeira carta enviada à igreja de Éfeso. Lembrando que essas igrejas foram plantadas em cidades cosmopolitas, cidades importantes, rotas comerciais, cidades próximas a portos de grande comércio, favorecendo a propagação do Evangelho, principalmente em função das pessoas que passavam por aí e recebiam influência dos cristãos sediados nessas cidades. Então vamos começar com a igreja de Éfeso, a carta enviada à igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejado. Éfeso era uma grande cidade, aproximadamente 250 mil pessoas moravam ali. Alguns estudiosos supõem que até mais, alguns falam em 500 mil pessoas. Esse número de pessoas morando numa cidade naquela época era uma cidade enorme para os padrões daquela época. E na verdade ela ficava entre a ligação entre a Ásia e a Europa. Então existia um grande fluxo de comerciantes, de viajantes, era uma rota de passagem que ligava essas duas regiões importantes, Ásia e Europa. E ela era caracterizada pela adoração à deusa da fertilidade, Ártemis ou Diana, e dizem que uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava ali sediada em Éfeso, que era um templo de adoração à deusa Diana. Alguns acreditam que aproximadamente naquela época, só uma curiosidade, o número de cristãos chegou a 6 milhões de pessoas em toda aquela região. Para os padrões da época, em função do número de habitantes que existiam ali, muita gente, muitos foram alcançados pelo Evangelho. Então foi um grande boom da igreja, um grande desenvolvimento, muitas igrejas foram plantadas. É claro que a preço do derramamento de muito sangue dos homens, dos líderes levantados por Deus, dos apóstolos inclusive, que na grande maioria eles foram martirizados. O único que morreu ali preso na ilha de Patmos foi o apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse. Todos os outros foram martirizados, diz a tradição, que Paulo foi decapitado, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, não se achando digno de ser crucificado como o Senhor Jesus. Enfim, cada um deles teve uma morte trágica. Vamos dar uma olhada no verso 2. No verso 2 do capítulo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quero chamar a atenção aqui para essa frase, puseste à prova. Então era uma igreja que buscava o discernimento. Vivemos um tempo em que, mais que nunca, nós precisamos desse discernimento, discernir os espíritos. Nós vamos ver que numa outra carta, uma outra igreja, nós podemos fazer essa menção a um texto que está ali no livro, numa das cartas de Paulo, em que ele coloca a necessidade de se discernir os espíritos e se verificar se são mesmo de Deus ou não. Vivemos um tempo onde existem muitas doutrinas sendo apregoadas, sendo ensinadas, sendo pregadas nos púlpitos, e só é possível discernir se elas vêm de Deus ou não, e muitas vezes são pensamentos sutis,
a palavra de Deus ela é misturada com algumas questões filosóficas, psicológicas, sociológicas, humanistas, antropocêntricas, que acabam diluindo o poder e a essência do Evangelho. Então, naquela época, essa igreja ela colocou à prova, né, aqueles que se declaravam apóstolos. Na verdade, esse título apóstolos, alguns estão trazendo para si essa nomenclatura, se auto-intitulando apóstolos. Na verdade, alguns teólogos defendem a tese de que não existem mais apóstolos. O último apóstolo a morrer foi João na ilha de Patmos. Não existem outros. Para se receber o título de apóstolo ali na igreja primitiva, você teria que ter andado com Jesus ou estar andando muito próximo de um dos apóstolos que andou com Jesus. O único que fugiu à regra foi Paulo, que teve o contato com Jesus, mas não Jesus de carne e osso, Jesus ressurreto. Então, para ser apóstolo, receber esse título, não era qualquer um. Tanto é que a palavra fala, né, sobre aqueles fundamentos da igreja de Atos, né, que era a oração, que era a comunhão, o partir do pão, e a doutrina dos apóstolos. Por que apóstolos? Porque esses apóstolos receberam a verdadeira doutrina. Toda a revelação neotestamentária foi dada a esses apóstolos. Portanto, ninguém tem essa prerrogativa de trazer sobre si esse título de apóstolo. Existe sim a função de apóstolo dentro da igreja. Você pode ter uma pessoa que tem um ministério predominantemente apostólico, né? Uma pessoa que forma outros líderes, uma pessoa que abre picadas, né, no meio da floresta, para usar uma linguagem figurada, aquele que abre um trabalho, aquele que vai à frente de um trabalho, tem uma visão mais visionária, empreendedora do ponto de vista evangelístico. Todavia, o ofício de apóstolo não existe mais. Essa tese que alguns teólogos defendem, e eu particularmente concordo com ela. E pasmem, mas alguns até não se contentando mais com esse título de apóstolo, talvez seja algo muito pequeno para eles, né, para a unção, entre aspas, que eles dizem ter, para a autoridade, entre aspas, que eles dizem ter, se auto-intitulam patriarcas. Então apóstolo já não é mais suficiente, já criaram um novo degrau, patriarca. Eu não sei o que eles vão criar daqui para frente, talvez querubim formoso, né? Aquele que foi lançado na terra e caiu da presença de Deus, enfim. Então esta igreja, a igreja de Éfeso, ela tinha essa característica, né? Aquele texto, né, que nós mencionamos está em 1 João 4:1, em que mesmo João que escreveu o Apocalipse, que escreveu a epístola de 1 João, ele diz lá sobre a necessidade de provar os espíritos e verificar se são de Deus. Mais do que nunca, nos dias de hoje, nós precisamos disso. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então depois nós vamos falar com vocês sobre um quadro que você pode encontrar, se você quiser aprofundar o seu estudo, ou ter uma visão mais panorâmica, né, das 7 igrejas, de tudo que foi dito a respeito dessas 7 igrejas através das cartas. Você pode encontrar na internet um quadro bem didático. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mas aqui ele fala sobre os nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram seguidores de Nicolau. Nicolau defendia uma forte hierarquização da sua seita. Vamos chamar de seita, né? Era a seita dos nicolaítas. Aliás, a seita ela tem uma característica. Geralmente a seita ela tem um líder muito forte, centralizador, que dita as regras e que tem grandes revelações de Deus, entre aspas, vamos colocar esse Deus entre aspas. E a seita também tem uma outra característica, ela usa para manipular, pressionar, dirigir, conduzir o povo a culpa, a pressão, o medo. As seitas trabalham dessa forma, sempre elas estipulam uma moeda de troca entre a divindade e os seus seguidores, os seus discípulos, de forma que é necessário fazer alguma coisa para agradar a divindade, é necessário sacrificar alguma coisa para agradar a divindade, é necessário fazer alguma coisa humana, existe algum esforço humano que precisa ser feito para que a divindade seja
sensibilizada a seu favor. Essa é uma característica de seita. Uma outra característica de seita é que geralmente elas usam os seus livros acessórios. Eles têm lá um livro que muitas vezes se sobrepõe à sã doutrina, a própria palavra de Deus. Os Mormons têm esse livro, Testemunha de Jeová, eles têm esse livro também. E outras igrejas ou seitas, né? Depende muito da classificação que você dá, colocam peso nesses livros que vêm de revelações que homens ou mulheres tiveram, e aquele livro é uma tradição que se sobrepõe à própria palavra de Deus. Isso é um grande perigo, né? Mas os nicolaítas, eles eram uma seita, seguidores de Nicolau, que produziam idolatria e imoralidade no meio do povo. E eles tinham uma forte hierarquia eclesiástica. Eles defendiam uma forte hierarquização dentro da igreja ou da sua seita, de forma que os sacerdotes, eles deveriam ser extremamente honrados e respeitados. Aqui existe também um grande perigo, né? E porque muitas vezes a subserviência cega leva as pessoas a seguirem heresias que são apregoadas por esses líderes, contra os quais não se deve questionar absolutamente nada. E aqui eu faço menção daqueles crentes, né, lá no livro de Atos, que foram checar se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade, se o que Paulo estava dizendo estava em sintonia com as Escrituras. Naquela época eles não tinham o Novo Testamento, mas eles tinham o Velho Testamento, né? Eram os crentes da Bereia, os berianos, com muita sabedoria, ousadia inclusive, não existia ninguém maior do que Paulo. Eles estavam questionando as palavras do próprio Paulo. Veja que sabedoria, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos fazer isso nos dias de hoje. Então, alguns estudiosos acreditam que essa excessiva hierarquização do catolicismo romano vem dos nicolaítas, que defendiam essa estrutura de igreja. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós veremos que em todas as cartas sempre existe essa estrutura básica, né? Existe, em primeiro lugar, um elogio àquela igreja. E aqui eu faço menção dessa tabela que você pode encontrar na internet, onde você tem uma visão mais geral de todas as cartas das igrejas. Então, respeitando sempre essa estrutura, um elogio, uma crítica é feita a essa igreja na carta, uma instrução que ela deve fazer e uma promessa. Aqui no caso, a promessa do que vencer será usufruir, né? Da árvore da vida. Usufruir da árvore da vida significa uma restauração de uma comunhão plena com Deus que existia lá no paraíso, no jardim do Éden. A árvore da vida estava presente ali. E isso simbolizava uma comunhão plena e restrita do homem com Deus, né? Então, ao que vencer, ele receberá esse grande privilégio de ter a sua comunhão com Deus restaurada da forma como era antes da queda. A conclusão de tudo que nós lemos aqui a respeito da igreja de Éfeso. Primeiro, era uma igreja rodeada por religiões falsas. Uma igreja que precisava de discernimento para verificar se aquilo que estavam recebendo como alimento provinha de Deus. Uma igreja também que necessitava de demonstrar o amor verdadeiro, o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo também. 1 João 4,11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então não era só o suficiente você ter uma doutrina perfeita ou se esforçar para aplicar de uma forma perfeita essa doutrina. A gente chama isso de ortodoxia. Então as igrejas podem ter uma ortodoxia perfeita, mas se não existe fervor no coração. Quando eu falo fervor, estou falando de um amor pleno, em primeiro lugar por Deus e depois pelo nosso próximo. Nós não seremos uma igreja
agradável a Deus. Não seremos uma igreja que cumprirá os propósitos de Deus. Então é necessário sim ter uma boa doutrina, uma ortodoxia, mas é necessário ter amor no coração também. Então, voltando àquele nosso quadro, um resumo de Éfeso. Em primeiro lugar, qual é o elogio a Éfeso, a igreja de Éfeso? Rejeita o mal e persevera, é paciente, uma igreja perseverante. Qual é a crítica a essa igreja? O amor por Cristo não é mais fervoroso, eles haviam perdido esse fervor no coração, esse amor por Cristo. E, consequentemente, também um amor pelo seu próximo. Qual a instrução dada a esta igreja por Jesus? Praticar as primeiras obras, voltar à origem, retornar à origem das primeiras obras. E, por fim, a promessa que nós mencionamos, que é a árvore da vida. Então vamos ver agora a segunda igreja, a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa amargura. Existem outras traduções que eu encontrei, que Esmirna significa uma essência aromática que era colocada nos cadáveres antes de serem enterrados. Era um procedimento que existia naquela época, né? Havia uma grande exigência nessa cidade para se adorar o imperador. Aqueles que não se dobrassem diante do imperador tinham todos os seus bens retirados, eles seriam extremamente pobres e miseráveis, e eram punidos até com a sentença de morte. Deixa eu fazer um adendo aqui também. Alguns teólogos entendem que cada uma dessas igrejas representa uma fase da história da igreja, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Então eu vou fazer menção desse tipo de interpretação, nós vamos usar esse tipo de interpretação também para fazer um paralelo com as fases pelas quais a igreja passou. No entanto, eu entendo que tudo que está escrito aqui, a todas essas igrejas, as cartas que foram endereçadas às igrejas, servem para nós nos dias de hoje. Então, existem milhares de igrejas espalhadas pela face da terra e, com certeza, tudo que foi dito em cada uma dessas cartas serve para as igrejas contemporâneas também. Mas existe uma forma de encarar, eu vou fazer menção desse tipo de interpretação ao passar por todas essas cartas, que é você fazer uma associação a cada uma dessas cartas a um período específico da igreja. Então a igreja de Éfeso representa a igreja primitiva, os primeiros 100 anos da história da igreja. A igreja de Esmirna representa a igreja do ano 100 ao ano 313. E aproximadamente no ano 300 da nossa era, Constantino declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. Por um lado, a perseguição cessou sobre a igreja, que até então era extremamente perseguida. Todavia começou a se estabelecer um problema, um engessamento daquele fervor, daquele vigor que a igreja perseguida tinha. E a igreja começou a se institucionalizar. Começaram a surgir os profissionais da fé, o clero. Aquela forte hierarquização apregoada pelos nicolaítas começou a ser implantada. E a igreja deixou de ser uma igreja católica apostólica, simplesmente. E passou a ser uma igreja católica apostólica romana. Apostólica porque defendem a doutrina dos apóstolos. Católica porque é universal, a palavra católica é universal, mas nós não somos romanos, nós somos católicos, nós somos apostólicos, todavia nós não somos romanos. Então o problema da igreja institucionalizada surgiu quando ela começou a ser uma igreja romana. Surgiram os profissionais da fé, os intermediários entre o homem e Deus. Então você não precisava mais se dedicar, se referir diretamente a Deus. Você passava pelo padre, pelo clero, esse clero então recebia suas petições, ou recebia sua confissão, e ele é quase que um intermediário, intercessor entre você e o próprio Deus. Isso é uma das maiores heresias possíveis que se encontra hoje no catolicismo romano. Então essa igreja de Esmirna representa do ano 100 ao ano 313. Nesse período a igreja foi muito perseguida e muitos cristãos foram devorados pelas feras no Coliseu romano
verso 9, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então o governo retirava os bens daqueles que se declaravam cristãos, então havia uma grande pobreza entre a igreja, né? Eles eram miseráveis. Essa palavra pobreza é uma palavra muito forte, significa agachar-se. É a mesma palavra usada em 2 Coríntios, capítulo 8, 9, referindo-se ao próprio Cristo, que ele se despojou da sua realeza e ele se tornou pobre, ele se tornou miserável, habitou entre nós para nos abençoar, para nos alcançar, para nos resgatar. Então essa é uma palavra de um significado muito forte, muito forte. Então vamos dar uma olhada agora no verso 10, que diz assim: não temos as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja novamente aquela expressão, ser fiel até a morte e a recompensa, né? Que é a coroa da vida. Então aqui eles eram postos à prova. Eu quero fazer aqui menção também ao teor das orações que os cristãos primitivos faziam. Você não encontra, na sua maioria, os cristãos pedindo para que Deus os livrasse da tribulação. Mas o teor das orações era no sentido de que Deus lhes desse condições para perseverar, para resistirem fielmente a Deus e pudessem continuar a pregar o Evangelho com ousadia. Então, hoje em dia, nós sempre pedimos a Deus: ó Senhor, nos livre da dor, do sofrimento. Os crentes naquela época tinham um outro enfoque nas suas orações, né? Eles pediam força para perseverar e passar pela provação, que Deus lhes desse esse poder, né? E essa coroa, né, que ela é recebida, era a mesma coroa que os atletas vitoriosos recebiam quando chegavam, cruzavam a linha de chegada em primeiro lugar. Então faz menção dessa coroa, não como um ornamento apenas, como eram as coroas, né, dos reis daquela época, mas como uma recompensa por terem passado a linha de chegada, né, numa situação de vitória, né? Conclusão com relação à igreja de Esmirna, né? Havia uma grande perseguição, como a igreja, e essa igreja, voltando aqui, a igreja do ano 100 ao ano 313, como o diabo não conseguiu destruir esta igreja através da perseguição, quanto mais ela era perseguida, mais ela se fortalecia. Nós nós podemos ver isso hoje, nos dias atuais. A igreja da Coreia do Norte, dizem que é uma igreja extremamente forte, cheia da graça de Deus para resistir à pressão do regime comunista. A igreja que durante a dominação comunista na Etiópia também cresceu demais quando os comunistas deixaram o poder. Essa igreja que vivia camuflada, ela surgiu como uma igreja poderosa, vigorosa. A igreja no interior da China também é uma igreja perseguida, mas falam-se em milhões e milhões de crentes. Enfim, é uma igreja que era perseguida, mas ela crescia. Eles confiavam no poder de Deus. A impressão que dá é que a perseguição produz fé, produz esperança. E era o que acontecia com a igreja. E aí houve uma fusão do Estado com a igreja. Já mencionamos isso no primeiro estudo, na introdução. São as duas maiores forças, as duas forças mais poderosas hoje na humanidade, a força religiosa e a força política. Quando essas duas forças se juntarem na figura do anticristo, né, essa nova ordem mundial será implantada, dizem alguns teólogos, né? Vamos ver agora Pérgamo. E só fazendo um resumo aqui, né, no caso de Esmirna, né, era uma igreja que suportava sofrimento. Não houve nenhuma crítica da parte do Senhor Jesus a esta igreja. Veja que interessante, né? Parece que é um contraponto, uma igreja extremamente pobre, miserável,
No entanto, é uma igreja que suportava o sofrimento. Um pouco diferente da igreja de Éfeso, né? Então a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, mesmo sendo tão miserável e pobre. Ser fiel até a morte foi a instrução do Senhor Jesus e a promessa, a coroa da vida. Pérgamo era a sede do governo romano. Representa a igreja do século IV até a metade do século VI, né? Então esse período representa a igreja de Pérgamo. Vamos ver agora versículos 14 e 15 do capítulo 2. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Verso 15. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Veja aqui os nicolaítas sendo mencionados depois. Esse vínculo que se faz com a doutrina dos nicolaítas e com a doutrina de Balaão. Balaão lá no Velho Testamento foi um homem levantado para colocar tropeços diante da caminhada de Israel. E esses tropeços a que se referem aqui, dentro do contexto dessa carta enviada a Pérgamo, tem a ver com as ciladas que pervertem a sã doutrina. São aquelas coisas não são tão afrontosas, mas são muito sutis e que elas pervertem a pureza e o poder da palavra de Deus, né? E geram permissividade e imoralidade no meio do povo, né? Então esses versos 14 e 15 fazem menção a essas sutilezas, e o mundo contemporâneo, o mundo atual está cheio dessas sutilezas e desses ventos de doutrina que vez ou outra varrem a igreja brasileira e a igreja espalhada pelo mundo também, né? Então não temos tempo de aprofundar muito isso, mas isso cabe até um estudo, né? De podermos avaliar esses ventos de doutrina que passaram pela igreja e as consequências de tudo isso na vida dos crentes e também na questão da perversão da sã doutrina. Verso 16. Diz assim, verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então veja uma palavra dura, uma palavra de juízo, né? E o juízo do Senhor não vem só para trazer punição, mas também para que haja temor no coração das pessoas. Eu estou me lembrando aqui do caso de Atos, de Ananias e Safira, que mentiram com relação ao valor de uma propriedade que eles venderam, e eles caíram mortos, fulminados ali naquele momento, sendo acusados pelos apóstolos, pelos discípulos, né, de estarem mentindo ao Espírito Santo, né? Então isso gerou muito temor. Então o julgamento de Deus vem para, claro, sim, trazer as consequências sobre a vida do transgressor, mas também para produzir temor no coração das pessoas, né? Tem até um versículo que diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nesse versículo 6, o próprio Senhor diz que está disposto a lutar, o próprio Senhor, contra aqueles que promovem heresias no meio do povo de Deus, né? Então, esta igreja de Pérgamo, voltando aqui ao nosso quadro, que volto a dizer, você pode encontrar esse resumo na internet. Então a igreja de Pérgamo, ele tem como elogio, eles mantêm a fé, eram perseverantes, mas eles toleravam a imoralidade, a idolatria e as heresias. Embora fossem perseverantes, eles não tinham esse discernimento, eles não eram zelosos ao ponto de serem intolerantes à imoralidade e idolatria, permitiam que isso entrasse na igreja. A instrução